você que não assistiu Vingadores A Era de Ultron ainda, e sem spoilers. Fala galera, eu sou a Bá, esse daqui é mais um Cuscuz Literário e um Cuscuz de Vingadores. Pois é, nesse vídeo a minha proposta é te dar 6 motivos para ir assistir Vingadores A Era de Ultron nos cinemas. E sem mencionar nenhum spoiler, viu? Então pode assistir até o final tranquilamente. Vamos lá. O primeiro motivo é que realmente Vingadores Era de Ultron é bem melhor do que o primeiro Vingadores. Então pra você que assistiu o primeiro Vingadores e gostou pra caramba, tá aí. É um prato cheio com muita ação, com muito herói batendo e apanhando, muito lindo de se ver. Aqui em Vingadores Era de Ultron a gente tem um roteiro muito mais bem trabalhado, muito bem desenvolvido, aprimorado, uma trama totalmente encaixada, sem dizer que o filme ele abre as portas para essa nova vertente da Marvel. Então a gente vai ter aí uma abordagem dos personagens diferente e a gente vai ter também já o início para o resto de tudo que a Marvel vai construir no seu universo daqui pra frente. Seja de inserção de personagens novos, de grandiosidade intergaláctica e etc. E sim, os personagens foram muito bem trabalhados, inclusive os que a gente já conhece. Um dos exemplos é o Gavião Arqueiro. Se você fica aí pela internet vasculhando as coisas, provavelmente você já viu a galera falando que a participação do Gavião Arqueiro é essencial pra trama e tá muito bem trabalhado. O background que eles trabalharam em cima desse personagem, que não tinha visibilidade nenhuma no primeiro filme, foi perfeito. E não só ele, mas os outros personagens estão muito bem trabalhados. O Capitão América graças a Deus, o líder que ele deveria ter sido, né, em todos os filmes. É um filme com extrema comédia, então tá aí o primeiro motivo. A trama tá muito bem envolvida, o roteiro é bom, o filme ensina um contexto geral, tirando uma escorregada ou outra que acontece, mas é filme. Em filme acontece isso, não existe um filme 100% perfeito. Tá aí então, assista Vingadores Era de Ultron. O segundo motivo é justamente por conta dos personagens novos. A gente tem aí a Feiticeira Escarlate, o Mercúrio, o Visão e o Ultron, que é o vilão da história. Esses são personagens que não tinham aparecido, e não só esses, mas a gente tem alguns outros coadjuvantes que aparecem na trama que a gente nunca tinha visto. É citado a região de Wakanda nesse filme, então a gente já vai ter uma menção assim do que vai acontecer no filme do Pantera Negra. A gente já tem justamente essa amplitude que vai ser a fase 3 da Marvel. E estes personagens novos que surgiram neste filme, eles são muito bem trabalhados. A gente tem uma história de origem não escrachada e nem totalmente minuciosa ali pra você entender, mas ainda assim eles inserem na trama no momento certo, quando realmente a necessidade do personagem tá ali. E não só isso, eles colocam pra gente de origem, de passado, o que é essencial pra você saber e nada mais do que isso. E tá ótimo dessa forma. É assim que tem que inserir um personagem numa trama que já existe e já tá vinculada e já existe toda a conexão com os outros personagens que já estavam lá antes de você. O terceiro motivo são as cenas de luta. Cara, a coreografia das cenas de luta são incríveis, são de te deixar arrepiado, literalmente. Toda a interação, porque assim, a gente já vê até mesmo no início do filme que a equipe dos Vingadores, ela já era uma equipe que já estava agindo há muito tempo, então todos os personagens ali, eles conversam, eles se conectam, eles interligam um no outro. E nessas cenas de ação, essas cenas específicas que você, quando assistir, você vai saber exatamente quais que eu tô falando. Elas são tipo assim, um baile, uma dança espetacular que faz você encher os olhos de alegria e talvez até suar pelos olhos se você for uma Marvete de coração, de carteirinha e tal. As lutas estão fantásticas e realmente as lutas estão muito melhores do que no primeiro filme. Cara, assim, é aquela coisa de que a experiência faz você melhorar, os teus erros faz você não cometer eles agora. E as cenas de luta são, o ponto alto do filme.
O quarto motivo pra mim é bem simples. Uma equipe que já tá atuando há um certo tempo como Vingadores, com esse nome exatamente desse mesmo peso, eles têm sim, como eu estava falando antes, uma interação muito grande. Eles criaram um relacionamento muito grande. E aqui em Vingadores: A Era de Ultron, a gente vê uma evolução dessa equipe, tipo assim, extremamente significativa e importante, até mesmo como o crescimento da Marvel, porque ela imprime o próprio crescimento da Marvel com relação a seus filmes e ela meio que homenageia, sabe, o crescimento da equipe nos quadrinhos, o crescimento da Marvel como editora de quadrinhos. Então essa evolução da equipe como um todo é extremamente essencial, não só pra Marvel em si, mas pro todo o plot do filme, que envolve o vilão ou não e etc. Olha, a equipe realmente evoluiu muita coisa. Se você for comparar o primeiro Vingadores pra esse daqui, você vai ver uma galera que entende a ameaça que eles estão enfrentando, uma galera que tá preparada pro que der e vier, diferente do início deles, né, que eles ficavam meio, entre aspas, assim, perdidos, né? Eles tinham toda a base da SHIELD. Então, em Vingadores: A Era de Ultron, a gente vê o amadurecimento da equipe como um todo. O quinto motivo é justamente a introdução para a Guerra Civil, que é dada nesse filme. Bom, se você tá sabendo dos planos da Marvel com relação ao cinema, você sabe que o ano que vem teremos Guerra Civil, Capitão América 3, Guerra Civil. E a introdução para a Guerra Civil a gente presencia em Vingadores: A Era de Ultron. Aqui a gente vai ter os dois pilares da Guerra Civil, que é o Tony Stark, o Homem de Ferro, e o Capitão América. O Steve Rogers com o Tony Stark, eles evoluem muito no sentido de amizade, que eles sempre tiveram nos quadrinhos e que a gente não tinha visto isso no cinema ainda. A gente tinha visto o quê? O Tony Stark caçoando da cara do Capitão América só. Aqui não, aqui a gente tem essa relação de amizade forte que eles sempre tiveram e que eles deveriam ter nos cinemas. E não só isso, mas a rixa de ideal que eles sempre tiveram, que é o natural de dois personagens tão distintos, com personalidades tão distintas. Então a gente consegue enxergar justamente que eles se tornam amigos, que eles se respeitam, mas ao mesmo tempo que muitas vezes eles pensam diferente. No fim das contas, o objetivo lá na frente é o mesmo, mas a execução na cabeça de cada um é diferente. E a gente vê essa ligação extrema do Tony Stark com o Steve Rogers em Vingadores: A Era de Ultron. E por último e não menos importante, a gente tem aí a despedida com Vingadores: A Era de Ultron do Joss Whedon. Pois é, e aí a gente já até para pensar que isso daqui é o fechamento, né? Estamos fechando um ciclo da Marvel e isso é muito importante. E agora vai começar uma fase nova, vai começar uma idealização nova. Por mais que em Vingadores: Era de Ultron a gente vê a fórmula Marvel de fazer cinema, que é fazer um filme engraçado, com muita ação, com muito herói e tudo mais, o filme tem seus pontos que eu, pelo menos, não sou crítica de cinema, então eu não tenho muito o que falar sobre isso, mas ainda assim a galera levanta alguns pontos que não foram tão interessantes. Mas eu acho que num contexto geral, o filme é excelente, é melhor que o primeiro, na minha humilde opinião. E olha, se esses 6 motivos não te conquistou e não te fez pensar em realmente ir no cinema, mas cara, é sério, vale ir lá e ver. Assista Vingadores: Era de Ultron. E a gente se vê então no próximo vídeo. Deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu comentário. E galera, não deixem spoilers aqui no comentário, porque a ideia desse vídeo é não ter nenhum spoiler, por favor. Um beijo e até mais.